Oi, gente! Hoje vamos refazer um vídeo que eu gravei aqui pro canal 5 anos atrás. Hoje que eu fui ver que ele é tão antigo assim. Mas eu acho que é uma técnica bacana e como sempre tem gente nova chegando aqui no canal, acho legal ensinar ela novamente. E também porque tem umas diquinhas a mais aqui que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então vou poder compartilhar com vocês. Hoje a gente vai fazer uma necessaire box sem precisar colocar viés nela. Ela vai ficar com o forro todo embutido bonitinho. E aí, eu vou fazer ela usando esse material aqui, ó. É um sintético. Esse aqui, se eu não me engano, se chama Prada, tá? Mas vai dar certo se você usar tecido de manta também. E você pode fazer com o tamanho que você quiser. Aqui a minha, eu cortei um retângulo de 30 por 40 pra fazer. Mas se você já tiver a sua peça cortada, assim, ó, com aonde vai já a dobra, você pode usar a mesma técnica, vai dar certo do mesmo jeito, tá? O meu forro eu cortei 2 vezes, a gente vai precisar cortar o forro separado, assim, dividido ao meio. E aqui o meu forro, ele tá medindo 21 de altura por 30 de largura. Eu deixei 1 centímetro a mais porque eu vou precisar de uma margem de costura pra poder fechar a base dele, que vai ser por onde a gente vai desvirar a nossa peça. A gente vai começar pelo fácil, que é costurando o nosso zíper aqui nas duas extremidades desse nosso retângulo. A gente vai costurar o zíper nessa extremidade que é menor, ok? Que é de 30 centímetros. Mas como eu falei, você pode fazer com a medida que você quiser, que você precisa aí da sua peça. Eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Eu vou abrir o meu zíper e eu vou costurar um de cada lado. Então, os dentinhos do zíper ficam virados para baixo, a gente vai costurar alinhado aqui com essa beirada, e eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Depois que eu fizer isso, eu vou sobrepor um dos lados aqui do meu tecido de forro de um lado, vou passar a costura, e repito a mesma coisa do outro lado e também passo a costura. Depois de fazer isso, a gente pode virar para o outro lado e rebater por fora. Depois de costurar o nosso zíper, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ainda tá aberto. Aqui por trás tá o meu forro costurado, tá solto aqui. E eu já aproveitei e coloquei também essas minhas alcinhas aqui pra auxiliar na hora que a gente for abrir e fechar a nossa peça. Então eu já aproveitei e costurei. Eu só marquei bem o meio aqui, ó, do corpinho da minha peça e costurei uma tira de 7 centímetros. Agora, o que a gente vai precisar fazer é passar o cursor na nossa peça, então eu vou fechar, só que eu vou passar o meu cursor já com a minha peça virada do avesso assim, ó. Então você vai pegar aqui o restinho do seu zíper que tá pra fora, passa o cursor, tira ele aqui pelo outro lado, insere de novo e deixa mais ou menos no meio. Porque assim já facilita a nossa vida, porque desvirar sintético é bem chato, mas se você estiver usando tecido e for tranquilo de desvirar, pode colocar do lado do direito, tá? Aí depois de colocar o meu cursor, eu vou fechar essa parte aqui de baixo, ó, do meu tecido de forro. Então a gente vem, passa uma costura reta aqui e deixa uma aberturinha para poder desvirar nossa peça depois. Bom, pessoal, agora tô com um fundinho aqui costurado já da minha peça, então fechei o meu forro e agora é que é a hora de prestar atenção, porque é onde a mágica acontece pra gente conseguir esse forro embutido. Então, a gente vai precisar fazer o seguinte, você vai olhar aonde tá o seu zíper e você vai alinhar ele com a parte do centro aqui de baixo. Sabe onde eu fiz pra colocar minha alcinha? Se você não colocar essa alça, você pode só fazer um pique aqui embaixo e aí você vai alinhar bem com o meio aqui dos dentinhos do seu zíper. Então você vai fechar ele dessa forma aqui, ó. Deixa bem retinha essa parte. Com o meu tecido de forro, eu faço a mesma coisa. Prendi tudo separadinho aqui e agora a gente vai passar a costura indo lá da beirada até bem próximo aqui do zíper, mas você não vai passar por cima dele. Então o objetivo é que a gente só costure as partes separadas. Então aqui, quando eu passar essa primeira costura, eu vou pegar só a parte de fora sem passar por cima do forro. Aqui do outro lado, a mesma coisa, o mais próximo do zíper possível e vai até o final. Aí depois, no forro, a gente repete a mesma coisa, então tudo a gente costura separado. Prontinho com todas as minhas partes costuradas, costurei todas as pontinhas separadas, olha como eu falei. E aí aqui no meio, a gente vai ficar com esse buraquinho, tá vendo? E é ele que a gente vai fechar agora. Então, vocês vão observar que eu fiz com a mesma margem de costura aqui em todas as pontas, tanto no forro quanto na parte interna. Isso serve para que essas medidas batam quando a gente desvirar a nossa peça. Então agora eu vou fechar aqui esse pedacinho só em cima do zíper e para isso você pode deixar o teu tecido de forro esticado lá embaixo.
e você segue por essa mesma margem. Então você pode começar aonde terminou essa costura aqui e terminar lá na outra, tá? É só esse pedacinho. Prontinho, agora a gente tá com tudo unido aqui. E se você quiser só um estojão assim, chapado, você pode só desvirar sua peça, que aí ele já tá pronto. Mas como a gente quer uma necessaire box, agora chegou a hora da gente fazer as nossas caixinhas de leite. Então pra isso você vai pegar lá a sua régua e vai marcar aqui nos 4 cantos da sua peça e vai cortar fora esses excessos. E aí na hora de costurar é do mesmo jeito que a gente costurou essas pontinhas, a gente costura tudo separado. Então você vai costurar as 4 partes aqui da área externa e as 4 partes do forro. Aqui eu fiz marcações de 4 por 4 centímetros, sem contar com essa parte da margem da costura. Então a minha régua, eu apoiei ela em cima aqui da linha da minha costura para fazer essa marcação da caixa de leite. Como a gente foi lá e cortou onde tinha a nossa costura, eu sempre gosto de ir e dar uma reforçadinha na máquina, então eu passo uns 3 pontinhos aqui do lado antes de fazer esse fechamento da minha caixinha de leite. E aí pra fechar é daquele nosso jeitinho de sempre, ó, você vai encontrar, é por isso mesmo que eu gosto de passar a costura novamente, ó, porque ela acaba abrindo. A gente vai encontrar essa parte do centro no centro aqui da parte da lateral. Assim, ó, eu vou repassar essa costura aqui. E aí depois eu fecho tudo com uma costura reta. E a gente vai repetir isso no tecido externo e no tecido de forro. Costurei aqui a parte externa da minha peça e ela já tá tomando forma, ficou desse jeitinho aqui. E agora, pra costurar a parte do forro, é a mesma coisa, você vai puxar. E é por isso que eu gosto de deixar o forro pra costurar por último. Sempre faço a parte principal primeiro e depois o forro. Porque a gente tem que dar uma repuxada na peça e nem sempre a costura sai tão retinha quanto a gente gostaria. Então deixa pra fazer o forro por segundo, assim, né? Faz primeiro a parte externa e depois parte pro forro, porque daí o acabamento vai ficar melhor. Porque aí a gente já tem certeza que a parte externa da nossa peça vai ficar perfeitinha. Prontinho, depois de desvirar vai ficar essa coisa toda estranha aqui, mas é só desvirar ela aqui por aquele buraco que a gente deixou na base do forro. Eu vou ter que levar essa minha peça pro ferro pra desvirar. Pro ferro não, pro secador de cabelo pra desvirar, porque como eu tô usando material sintético, ele é meio durinho pra fazer isso, e eu já volto mostrar ela pronta pra vocês. E essa abertura aqui do forro é só passar com uma costura à mão ou costurar na máquina mesmo, do jeitinho que a gente sempre faz pra fechar o forrinho. E agora está prontinha a nossa necessaire, ela ficou com um tamanho bem legal, eu gosto bastante de fazer necessaire nesse formato aqui. Eu acho que fica bacana pra carregar na bolsa esse tamanho. E assim, gente, considerações sobre esse tipo de acabamento. O que eu acho? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de acabamento, principalmente quando eu tô fazendo ela em tecido, porque eu acho que o viés ajuda a dar uma estruturada na peça, sabe? Ele deixa essas pontinhas aqui mais marcadas, mais durinhas, e aí conforme a gente vai usando a peça, ela continua estruturada. Porque quando a gente faz com esse acabamento aqui, ela fica legal na hora, assim e tal, mas aí com o tempo e tal, conforme a gente vai usando, ela vai dando uma achatada, sabe, nas pontinhas. Mas assim, é uma coisa que é pessoal minha que me incomoda. Mas se você gosta de fazer esse acabamento embutido, faz em tudo aí que é sucesso também, sabe? Vai dar certo pra você fazer estojo, pra fazer necessaire maior ou menor, ou até uma bolsa que você queira fazer nesse mesmo formato aqui, você vai conseguir usar esse acabamento. Eu só não recomendaria ele se você for fazer uma peça muito pequena, porque aí fica muito difícil de costurar, sabe? Então acaba sendo menos trabalhoso usar um viés ali ou fazer um debrum com tecido, que aí fica bem mais fácil, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se por acaso alguma coisa que eu expliquei aqui no vídeo acabou passando muito rápido, ou você ficou confusa, ou não gostou dessa explicação nova, fica tranquila porque tem um vídeo antigo aqui no canal e que eu expliquei bem detalhadinho, sabe? Então, assim, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo também. Então, qualquer coisa, vai nesse vídeo antigo que ele pode te ajudar também. E deixa aqui nos comentários quais passo a passo vocês querem ver aqui no canal, que eu quero saber para poder trazer novidades para vocês. Tchau e até a próxima!